Vamos falar hoje sobre igreja emergente. Ok? Vamos lá? Alguém já ouviu falar da igreja emergente? Ninguém, né? Mas nós estamos, de certa forma, inseridos em uma época em que os conceitos dessa igreja, ela de forma muito sutil, ela tem invadido e tem direcionado a vida teológica e também o que diz respeito à eclesiologia de muitas igrejas. Então é importante a gente falar sobre esse movimento, que é um movimento muito forte nos Estados Unidos, tá? Começou aí no final do século passado, mas ganhou força mesmo em 2005 em diante. No Brasil, algumas igrejas elas se declaram abertamente emergentes, outras abraçam alguns conceitos, mas quando você as espreme na parede, elas dizem que não são emergentes. Então a ideia hoje é tentar passar um pouquinho sobre o que é a igreja emergente. É lógico que a gente não vai conseguir falar tudo, porque é um assunto muito amplo, tá? E ao mesmo tempo eu vou mostrar para vocês como que é um movimento, como diz um dos escritores que eu vou citar, o Carson, um movimento amorfo, muito parecido com a pós-modernidade. Entenda que é um movimento de igreja que partiu na pós-modernidade, é um conceito de se criar um cristão pós-moderno, um cristão que, de certa forma, abraça os ideais da pós-modernidade, sem qualquer filtro para entender aquilo que é correto e aquilo que não é correto na pós-modernidade. Então é um movimento muito amorfo, estava brincando com o Geimar, que como é difícil você falar de movimentos quando você não tem apenas um representante máximo. Tá? Então, falar do Adventismo, falar do Testemunho de Jeová, é um pouco mais fácil, por quê? Porque você tem uma pessoa que norteia todo aquele pensamento. Tá? Então, você tem o Ellen White, você tem o Rutherford, por aí vai. No que diz respeito à igreja emergente, nós não temos uma pessoa que se levanta e diz, olha, eu sou o senhor máximo da igreja emergente e é assim que tem que ser feito. Tá? Então, eu quero começar com algumas considerações preliminares. Primeiro é o seguinte, a ideia de hoje não é mostrar que os defensores do movimento emergente, da igreja emergente, são os vilões e nós reformados somos os bonzinhos. Não é essa a ideia, tá? Não é polarizar, dizendo que o lado de lá é do demônio e o lado de cá, que somos nós, é Deus. Não é isso, tá? É muito mais para mostrar que existem algumas coisas boas na igreja emergente, tá? Principalmente a ideia de que a sociedade pós-moderna ela levanta dúvidas e a igreja ela tem que, de certa forma, responder essas dúvidas. O evangelho é a resposta para isso. Tá? Nós entendemos que algumas coisas que eles defendem, nós também entendemos que é algo saudável para a igreja. Entretanto, nós temos que destacar aquilo que nós não concordamos com o pensamento deles. Tá? Então, apenas entenda essa consideração. A segunda, a dificuldade em defini-los, como eu falei para vocês. Como não existe um porta-voz oficial do movimento, é difícil você definir quem pode se responsabilizar pelo que tem sido dito, pregado, ensinado ou até mesmo difundido no que diz respeito à igreja emergente. Tá? Eles não têm qualquer sistema doutrinário ou credo definido, então acaba sendo difícil. Em 2005, um grupo de 7, vamos dizer assim, expoentes do movimento emergente, eles receberam algumas críticas no início da década passada e resolveram então escrever um manifesto em resposta a essas críticas. Então, atente para você ver o que foi que eles escreveram. Ao contrário do que alguns disseram, não há um teólogo ou porta-voz único da conversa emergente. Cada um de nós fala por si. E não somos representantes oficiais de ninguém, nem necessariamente endossamos tudo o que é dito ou escrito pelos outros. Tá? Então, pelo menos 7 líderes proeminentes nos Estados Unidos, eles resolveram escrever essa resposta aí. Então, você vê que na resposta deles estão dizendo, olha, cada um fala o que quer. Tá? É bem pós-moderno mesmo. É a questão da relativização. Então, cada um fala o que quer, cada um responde como quer, só que ao mesmo tempo 7 se reúnem e resolvem dar uma resposta. Ou seja, em alguns momentos, em algumas coisas, eles têm que concordar. Tá? Pode ser que o concordar deles seja em que ninguém é responsabilizado por nada, mas alguma coisa eles concordam. E por último, última consideração, é entender que quem fere por amor mostra lealdade. Quando você resolve entrar lá no canal da IPSA, procure lá os vídeos sobre islamismo, catolicismo, adventismo, você vai ver um monte de comentário
o pessoal dizendo, varão, para de falar mal dos outros, né? Vai pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho. Entenda que quando nós expomos alguns erros doutrinários de alguns movimentos que se declaram cristão, ou até mesmo não cristão, o que nós estamos fazendo de certa forma é uma crítica, mas é uma crítica tendo como parâmetro as Sagradas Escrituras. É uma crítica cristã, é uma crítica que tenta mostrar para a pessoa o erro e corrigi-la. E aí, como pastor, ou como pastores dessa igreja, é responsabilidade do pastor ou dos pastores treinar suas ovelhas para que elas possam entender aquilo que está à sua volta e dar uma resposta biblicamente orientada. Então, entenda que essas considerações elas são necessárias e a partir daí, então, nós iremos começar. Vamos lá, então. Igreja Emergente, o que é isso? Tá? É um movimento, como eu já falei para vocês, dentro do cristianismo que surgiu no final do século XX, principalmente como uma reação à influência do modernismo no cristianismo ocidental. Tá? Esse movimento é geralmente chamado pelos seus defensores, como eu mostrei naquele artigo, né, uma breve citação do artigo. Eles se intitulam muito mais como uma conversa entre pastores a respeito de ser igreja, de se fazer teologia, do que propriamente dito uma igreja. Tá? Então, na ideia deles, se conversa muito entre os pastores, justamente para que você possa, com as contribuições de muitas pessoas, ou de muitas cabeças, definir aquilo que a igreja tem que ser na pós-modernidade. Tá? Então, a igreja emergente, partindo dessa ideia de que é uma reação à influência do modernismo dentro da igreja, dentro do cristianismo, eles partem para a ideia do desconstrucionismo. É a ideia de que, olha, tudo que foi feito de igreja até agora não é bom. Nós temos então que destruir todos os alicerces, destruir os fundamentos e reconstruir algo novo, porque a pós-modernidade existe algo totalmente diferente daquilo que a modernidade apresentou como igreja. Então, é por isso que eu falo para você que é difícil nós definirmos o que é a igreja emergente. Tá? Por quê? Porque eles não gostam e, pelo contrário, eles fogem de codificações e, ao mesmo tempo, de formas. Tá? Então, quando nós falamos que, na verdade, muito mais uma conversação do que um modelo estabelecido, a gente começa a ver que eles não têm interesse em que nós possamos defini-los ou codificá-los. Então, eles fogem disso. Tá? Então, é interessante que alguns pastores, blogueiros, escritores desse movimento, eles dizem que, na verdade, eles formam uma grande rede complexa, tá? Em que há interação entre eles, conversação entre eles, e a partir daí, então, eles acabam desenvolvendo aquilo que eles entendem como igreja. Só que cada um, mesmo conversando, cada um assimila a ideia que quer e coloca em prática na sua igreja. Tá? Então, entenda que os autores, blogueiros e pastores emergentes, eles, ao mesmo tempo que eles conversam entre si também eles não enxergam ninguém que é uma autoridade, tá? Ou um teólogo dotado de autoridade para que possa direcionar todo o movimento. Então, os cristãos emergentes, eles admitem, e quando você conversa com algum cristão que se declara emergente, ele vai admitir que suas ideias são apenas explorações e experimentação, sem serem definitivas em nenhum aspecto. Ou seja, aquilo que nós conversamos agora e definimos como igreja, pode ser que amanhã, eu escutando ou conversando com outra pessoa, possa ser mudado. Tá? Então, perceba como que é uma igreja que você pode entrar em um dia e ter um tipo de louvor, como você pode ir na segunda-feira e já ver um louvor totalmente diferente. Por quê? Porque nessa rede de conversas, pode ser que em algum momento eu entenda que aquele tipo de música não é mais legal e vamos adotar outro. Tá? O Carson, ele define, o teólogo americano define que esse movimento não é apenas amorfo, mas tem limites mal definidos. Tá? E é isso que nós vamos mostrar nessa manhã. Como que existem alguns limites que a igreja ela tem que ter. A igreja ela tem que colocar muros em torno de si, principalmente que diz respeito à teologia. E aí a igreja emergente ela vem justamente dizer que não. Nós não precisamos de muros, de fronteiras, no que diz respeito àquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Dois escritores, Ed Gibbs e Ryan Borges, eles definem em um livro escrito justamente sobre a igreja emergente, o que para eles é a igreja emergente. Isso aqui é um retrato
muito mais americano do que brasileiro. O termo igreja emergente tem sido aplicado a congregações de nível elevado e voltada para jovens que chamaram a atenção por seu rápido crescimento numérico, sua habilidade de atrair pessoas na faixa etária dos 20 anos, sua adoração contemporânea, baseada em música de estilo popular e em sua habilidade de se promover entre a subcultura cristã por meio de websites e propaganda boca a boca. Tá? Nesse livro, os dois autores, eles mostram que a primeira vez que esse nome emergente foi usado por uma pastora Karen Ward, que é pastora da Igreja dos Apóstolos em Seattle. Tá? Ela usou esse termo quando ela criou um site justamente que se chamava Igreja Emergente, que é um site que já nem existe mais. Tá? Então, vamos só para a gente tentar definir e partir para os próximos pontos aqui. Nós temos que entender que essa igreja, esse movimento, quando ele surge numa perspectiva em que, principalmente aqui, lembre-se, pelo que ele diz aqui, faixa etária dos 20 anos. É uma igreja que surgiu como uma voz de protesto, dizendo o seguinte, olha, nós estamos cansados com o modelo de igreja ensinado na modernidade. O cristão pós-moderno ele precisa de um formato novo de igreja. Então, entendamos, geralmente o jovem ele tem um espírito um pouco mais de protesto do que as pessoas mais antigas. E não tenha dúvida disso, que o jovem hoje ele é muito mais influenciado pela pós-modernidade do que aqueles que são mais velhos. Tá? Então, conversa com alguém que é mais velho do que você, estou falando aqui para os jovens de 21, 22, conversa com alguém que tem 50 anos. Pergunta para ele como é que era a perspectiva de divórcio há 30 anos atrás, quando a pós-modernidade ainda não era tão impactante como é hoje. Ele vai te dar um conceito de divórcio totalmente diferente do que você encontra hoje na pós-modernidade. Tá? Então, por isso que esse movimento ele atrai muito mais pessoas mais jovens do que pessoas mais velhas. Tá? Então, o que esse movimento ele tem como protesto, né, ou como iniciativa, e aí, só para puxar aqui um adendozinho, tá? Por que cresceu tanto? Por conta dos websites, por conta dos blogueiros, tá? Então, hoje o jovem, não tenha dúvida, que tem muito mais acesso à internet do que as pessoas aí de 40, 50 anos. Isso se difunde muito mais rápido, principalmente por conta desse livre acesso às redes sociais, a YouTube e por aí vai. Então, esse protesto ele surge justamente com a ideia de que, olha, nós precisamos não apenas de uma nova linguagem, no que diz respeito à pregação do Evangelho. Nós precisamos também de uma mudança no estilo do culto. Nós precisamos também de uma mudança na linguagem do que é pregado. Tá? Então, entenda, não é apenas a forma litúrgica da igreja que vai mudar, no que diz respeito à igreja emergente, mas a sua teologia. Ou seja, a metodologia tem que mudar, mas a teologia tem que acompanhar essa metodologia. A forma e o conteúdo, eles são totalmente alterados justamente para se adaptar à realidade pós-moderna em que esse novo cristão que a igreja emergente defende, ele é inserido, é o cristão pós-moderno. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã, sobre esses problemas teológicos que este movimento ele acaba levantando. Essa igreja defende alguns valores. Tá? Quando você vai no site Emergent Village, você vai ver que existem alguns valores estabelecidos por eles. Tá? É um site americano, e ele levanta pelo menos 4 valores que eles defendem. Primeiro, comprometimento com Deus no modo de Jesus. Nós nos comprometemos a fazer justiça, bondade, andar em unidade com Deus. Entendemos que o Evangelho é centrado em Jesus, sua mensagem do reino de Deus. Uma mensagem que oferece reconciliação com Deus, humanidade, criação e consigo mesmo. Tem uma coisa errada nisso? Vamos lá, gente, sem medo de ser igreja, vai. Tem uma coisa errada nisso? Não tem. Tá? Então ele segue, vamos lá. Segundo valor, comprometimento com a igreja em todas as suas formas. Nós nos comprometemos a honrar e servir a igreja em todas as suas formas. Católica, romana, protestante, pentecostal, reformada, luterana. Buscamos ser receptivos, inclusivista com todos os irmãos e irmãs em Cristo, ao invés de elitistas e críticos. Tem algum problema aqui? Começou, né? Começou. Outro valor, comprometimento com a palavra de Deus. É isso que eles colocam. Nós praticamos a fé missional, onde não nos isolamos dos demais homens do mundo.
nós seguimos a Cristo no mundo. Repare que há ambiguidade aqui. Tá? O compromisso que eles dizem ter com a palavra, na verdade, é trocado por um seguir a Cristo. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Tá? Então, existe um probleminha aqui que a gente às vezes não percebe. Comprometimento de uns com os outros. Nós nos identificamos como membros dessa crescente global geradora e não exclusiva amizade. Tá? Olha só, não sei se você percebeu, mas nesses valores, eu falei para vocês que é um movimento com uma voz de protesto, nesses valores existe um protesto. Por quê? Porque olha só, se os emergentes, como eles se declaram, estão comprometidos com o caminho de Jesus, a igreja em todas as suas formas, isso é porque os cristãos tradicionais, que aí tem uma bagagem da modernidade, segundo eles, estão comprometidos com o quê? Vamos lá então, pelo menos 4 pontos aí. Outras coisas além do caminho de Jesus. Então vai dizer o seguinte, se fosse eles direcionando para nós aqui em Santa Amaro, nós não estamos comprometidos com o caminho de Jesus. Tá? Outra coisa, um segmento estreito da igreja. Nós estamos comprometidos apenas com esse pequeno grupo e não com a igreja como um todo. E aí lembra quem que colocou como igreja como um todo? Todas as formas de igreja. Católica romana, luterana, pentecostal, reformada e por aí vai. Tá? Estamos comprometidos com os guetos evangélicos, não com o mundo real, ou seja, estamos comprometidos apenas com o nosso pequeno grupo, apenas com a nossa comunidade, não nos interessamos com aqueles que estão fora. E por último, que nós estamos comprometidos com a fatia estreita da igreja, mas não com outros cristãos. Eu quero perguntar para você, eu queria que você fosse sincero, até porque eu vou olhar aqui para depois ver se eu posso levar você no conselho. Nós não nos comprometemos com tudo isso? Será que essa crítica ela é válida para uma igreja como a nossa? Ou para a igreja na modernidade? Lógico que não. Lógico que não. Tá? Nós nos comprometemos com o caminho de Jesus? Nos comprometemos. Lógico que sim. Tá? Mas entendemos que seguir a Cristo antes disso implica em crer nas Escrituras. Tá? Então, tudo isso que eles colocam como protesto e críticas à igreja na modernidade, nós vamos ver que não são justas. Lembra na semana passada que o Geimar falou sobre os desigrejados, e ele mostrou como que algumas pessoas decepcionadas com aquilo que encontraram como igreja, acabam se iludindo e desanimando com a igreja, dizendo, olha, eu não quero mais igreja é tudo igual. É mais ou menos isso que eles fazem. Tá? Então, nós não podemos concordar com essas críticas, porque elas não são justas e não se aplicam a todos os contextos e conceitos de igreja. Vamos lá então. Existem pelo menos 3 segmentos emergentes. Tá? Isso aqui é importante a gente falar. Um missiólogo americano, Ed Stetzer Batista, ele levanta aí pelo menos 3 categorias. Ele vai dizer que existem os relevantes. Tá? Os relevantes levam o mesmo evangelho na forma histórica da igreja, mas tentam tornar o evangelho compreensível para a cultura emergente. Tá? Então, na perspectiva dele, os relevantes tentam reter a velha história, ou seja, eles não alteram as escrituras sagradas, eles entendem a importância das escrituras sagradas, mas ao mesmo tempo eles tentam recontar isto numa linguagem que possa ser compreensível ao cristão pós-moderno. Tá? Então, eles têm uma abordagem um pouco diferente do culto, um pouco diferente da pregação, a estrutura eclesiástica da igreja é um pouco diferente. Na perspectiva dos relevantes, na cabeça deles, de acordo com Ed Stetzer, esse grupo ele tenta distinguir entre aquilo que é essencial para a fé cristã e aquilo que não é. Então, os relevantes eles têm algumas coisas importantes para nos ensinar. Tá? E alguns movimentos aqui no Brasil acabam abraçando essa ideia de relevância. Um pastor que ficou muito conhecido no meio das igrejas emergentes no Brasil foi o Mark Driscoll. Mark Driscoll ele se colocava como um emergente relevante. Ele dizia, olha, eu não compactuo com o restante dos emergentes, porque eles são liberais, mas eu entendo que a necessidade da igreja de se atentar para as mudanças culturais e, de certa forma, sem mudar o conteúdo, pensar em como você pode mudar a forma de se apresentar o evangelho. O Mark Driscoll ele fundou uma das igrejas muito impactantes dos Estados Unidos, somente no século passado, Mars Hill, só que há 3, 4 anos atrás ele foi excluído da igreja. Tá? Ele foi pego numa fraude e acabou sendo
separado do ministério e excluído da igreja posterior. A igreja que ele fundou. A igreja que ele fundou, os pastores se reuniram e entenderam que ele não deveria seguir como pastor. Ok? Existem também os reconstrucionistas. Tá? Os reconstrucionistas, eles tomam o mesmo evangelho, mas questionam e reconstroem grande parte da forma da igreja. A ideia deles é, nós amamos o evangelho, mas nós não amamos a forma de se fazer igreja na modernidade. Então, a perspectiva deles, e aí entra muito na ideia dos desigrejados, tá? Para que se reunir num templo como esse? Vamos voltar ao evangelho da igreja primitiva, vamos se reunir em casas. Tá? Então, a lógica deles, os reconstrucionistas, é criar um ambiente diferente daquilo que nós temos igreja. Na conversa com o pastor Sérgio antes do culto, ele estava falando sobre alguns movimentos da igreja emergente, algumas igrejas, que defendem a ideia de não se ter púlpito. Tá? Então, algumas igrejas, elas criam, justamente pelos reconstrucionistas, criam um ambiente de igreja diferente. É uma igreja que você vai ver no culto, por exemplo, né? O pastor está pregando e vai ter alguém fazendo algum desenho atrás, explicando o que está sendo feito. Tá? Às vezes a pregação é substituída por encenações, por músicas e por aí vai. Tá? Então, os reconstrucionistas acabam caindo neste ponto. E tem o último, que é o mais sério, que são os revisionistas. Tá? Esses aí questionam e revisam não apenas o ser igreja, o se fazer igreja, o administrar igreja, mas também tudo aquilo que a maioria dos evangélicos entendem e creem a partir das Sagradas Escrituras. E aí alguns nomes importantes, tá? O mais famoso deles é o Rob Bell, que há 2, 3 anos atrás lançou um livro falando sobre o inferno, que o inferno não existe, o título era O Amor Vence. Fez muito sucesso, tá? Ele acabou sendo entrevistado, se eu não me engano, ou foi pela Veja, ou foi pela Isto É, uma revista de grande circulação no Brasil. Então, o grande nome, o grande expoente, não só ele, mas também um outro americano chamado Brian McLaren. Tá? Esse grupo revisionista é o grupo mais forte nos Estados Unidos e é um grupo que anda de mão dadas com a teologia neoliberal. Ok? Então, só para você saber que é o nome dos responsáveis aí pelo movimento da Igreja Emergente nos Estados Unidos: Tom Jones, coordenador nacional da Emergente nos Estados Unidos; Doug Pagitt, pastor do Pórtico de Salomão em Minneapolis, uma igreja; Spencer Burke, que é um fundador de um site, tá? Como eu falei para vocês lá no início, uma das definições, que cresce muito por conta da internet, por conta dos escritores, dos blogueiros e por aí vai. Tá? Brian McLaren, que é o pastor fundador e ministro em Cedar Ridge Community Church, Baltimore. Tá? Esse homem também ele foi visto por uma revista americana como dos 100 homens mais influentes dentro da cristandade. Então, é um homem que tem um grande apelo na cristandade. Pastor Dan Kimball, esse pastor Dan Kimball, ele começou com o movimento emergente, mas alguns dizem que com o passar do tempo ele se distanciou. Então ele começou sendo um revisionista e hoje ele se enxerga muito mais como um relevante. Andrew Jones, também fundador de um site. Chris C., que é pastor da Eclesia de Houston. E o Rob Bell, pastor e cofundador da Mars Hill. Ok? Alguma dúvida até agora? Então, sigamos. Vamos lá então. Ideias e pressupostos gerais da igreja emergente. Tá? Uma coisa que eles dizem importante, e antes de a gente passar para essas ideias aqui, é válido falar, que eles enxergam a cultura pós-moderna como uma grande oportunidade de se pregar o evangelho. E nós também enxergamos. Tá? Uma coisa que eles vão nos mostrar, e é importante, é que a cultura ela está constantemente mudando. E aí eles vão dizer, nós temos que, de certa forma, aprender a lidar com essas mudanças culturais e apresentar, através do evangelho, resposta para elas. Isso é importante porque nós, como igrejas mais tradicionais, nós nem sempre nos atentamos para isso. Que a verdade ela não muda, mas a cultura em torno daquilo que a verdade é pregada, ela muda. E às vezes a forma que nós comunicamos o evangelho, nem sempre ela consegue alcançar essa pós-modernidade. Então, um conceito que eles trazem que é importante a gente ressaltar é isso. É atentar para as mudanças culturais e, a partir disso, então, pregar a verdade que é imutável. Só que aí, com essa proposta, eles vão trazer algumas coisas problemáticas. Primeiro, respeito à Bíblia. Tá? Os emergentes, eles gostam da Bíblia. Tá? Eles não rasgam Bíblia. Eles não queimam Bíblia. Não, eles gostam. Tá? É bem provável que tenha até versões da Bíblia emergente.
Sei lá, pode ter, eu estou inventando aqui, mas deve ter, tá? É perigoso a sociedade bíblica até mesmo lançar, mas tem, daqui uns dias vai ter, tá? Só que o problema é o seguinte, eles gostam da Bíblia, mas ao mesmo tempo, eles confessam sentimentos confusos no que diz respeito à Bíblia. Então, vamos lá, eles evitam usar termos tradicionais como autoridade da Bíblia, infalibilidade da Bíblia, inerrância da Bíblia, revelação objetiva, revelação absoluta, revelação literal, porque eles dizem o seguinte, olha, esses termos, eles não comunicam mais na pós-modernidade. E mais do que isso, esses termos, eles não têm amparo justamente na palavra de Deus. E aí, então, eles trocam esses termos. Eles vão usar termos como amor profundo, o amor vence, ortodoxia generosa, e por aí vai. Então, para eles, a Bíblia não é a voz de Deus vinda diretamente do céu. E certamente não é mais o fundamento. Eles dizem, olha, a Bíblia até que ela é o centro. Rob Bell fala isso, a Bíblia até que é o centro. Só que é um centro diferente. É um centro muito mais de relacionamento do que um centro de proposições objetivas. Ou seja, é muito mais um centro que você se relaciona para você pertencer a algo do que você crê em assertativas, vamos dizer assim, teológicas e objetivas. Tá? Então, o que esses líderes eles defendem é que os evangélicos eles abordam ou abordaram a Bíblia de forma infantil à procura de proposições, à procura de um conjunto de crenças a qual se apegar. Isso aí, queridos, não é novo. Tá? Essa perspectiva da igreja emergente não é nova. Se você pegar a história da igreja aí na primeira metade do século XX, quando surge a neo-ortodoxia, liderada por Calbart, M. Brunner, eles já defendiam isso. Tá? Olha o que M. Brunner falou sobre a Bíblia por volta do ano 1950, 60, 40, por aí. A revelação não pode ser expressa através de formas impessoais, de credos ou outras proposições. Fé não é relação com uma verdade ou doutrina, mas um relacionamento totalmente o quê? Pessoal. Ou seja, você não precisa de doutrina para você se relacionar. Tá? O relacionamento é pessoal, e como é pessoal, você cria a sua verdade ou as suas próprias proposições. E aí, mais um pouquinho para frente, tempos depois, uma outra escritora dizia que o cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, não a declaração de um conjunto de proposições. Adoramos a palavra que se fez carne, não as palavras escritas numa página. Lembra dos valores que nós mostramos no início? Quando falava, estamos comprometidos com a palavra, o que eles escreveram? Nós estamos seguindo o caminho de Jesus. Porque para eles é isso. Relacionamento com a palavra não é tão importante. O mais importante é você se relacionar com Cristo. Tá? Nós entendemos que uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário. Como o Gemar nos mostrou hoje. Né? Você entender as proposições bíblicas te faz te relacionar de forma muito mais correta com Deus, com Cristo, e até mesmo conhecê-lo de forma muito mais profunda. Eles vão excluir esta realidade. Então, aquilo que os teólogos neo-ortodoxos do século passado pensavam que não era adequado, tá bom? Que Deus pudesse ser tema do conhecimento humano, é aquilo que a igreja emergente acaba abraçando. E aí, então, tem o conceito de verdade e conhecimento. A igreja emergente defende que a verdade pertence somente a Deus e não a nós, seres humanos. Eles dizem o seguinte, olha, embora a verdade em si possa ser imutável, nosso conhecimento da verdade nunca pode ser certo. E aí o Brian McLaren, em um de seus livros, ele vai dizer o seguinte, aqueles que defendem que tem uma teologia correta, na verdade eles são extremamente arrogantes. Porque não existe possibilidade de se ter conhecimento da pessoa de Deus. Tá? Eles dizem, olha, nós podemos ter confiança que algo é verdade, mas nunca podemos ter certeza plena. Então, eles vão pegar esse caminho. Então, defendem que ninguém pode entender ou saber verdadeiramente nada a respeito de Deus. Olha o que o Rob Bell falou a respeito de conhecer a Deus a partir da Bíblia. Nossas palavras não são absolutos, apenas Deus é absoluto, e Deus não tem intenção de compartilhar sua qualidade de absoluto com nenhuma outra coisa, especialmente com palavras que as pessoas inventam sobre ele. Tá? Ele está dizendo, olha, quando a igreja ela
levanta a voz dizendo que a partir das Escrituras ela tem uma teologia correta, ele está dizendo, isso é impossível. Isso é impossível porque Deus não compartilhou com o homem o conhecer as suas doutrinas, ou até mesmo conhecer o ser de Deus. Tá? Então, eles dizem que o Deus da Bíblia não fala através daquilo que ele escreve. E nós não cremos assim. Tá? Nós cremos que o Deus da Bíblia é o Deus que se revela, é o Deus que se dá a conhecer o seu povo, é o Deus que fala com o seu povo através da sua palavra escrita. Mas os emergentes são por outra linha, dizendo o seguinte, Deus ele não pode ser conhecido. É meio que um agnosticismo cristão. E aí eles vão apelar para a expressão mistério. Tá? Então vai dizer o seguinte, olha, quando nós não entendemos, é mistério. Vocês deram risada aí, porque alguns vieram de um movimento que isso aí era muito comum dizer. Né? Mas é isso que eles dizem, olha, a maioria das coisas é mistério. E aí, olha só, citação aí do Donald Miller. Também não creio que se possa explicar como a fé cristã funciona. É um mistério. Gosto muito disso na espiritualidade cristã. Ela não pode ser explicada e ainda assim é bela e verdadeira. É algo que se sente, que vem da alma. Meu irmão, eu gostaria que você lembrasse de Deuteronômio 29, 29. Tá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse texto aqui, para quem disse essas frases acima, tem que ser sempre uma interrogação. Tá? Na concepção deles, nós não podemos aprender nada a respeito de Deus a partir da Bíblia. E entenda que quando a fé cristã, né, quando ele diz que é um mistério, nós entendemos que mistério, para nós, é uma expressão da nossa finitude. Existem coisas na fé cristã realmente que a nossa cabeça ela não tem condições, o nosso intelecto não tem condições de vamos dizer assim, de detalhar. Se eu perguntar para você aqui, como é que está os nossos irmãos que morreram na fé agora? Como é que eles estão? Como é que está o corpo deles? Onde é que eles estão? Como é que está a alma deles? A nossa mente nós vamos conseguir responder até um ponto. Mas isso não quer dizer que nós não temos resposta para isso. Ou seja, aquilo que Deus se revelou a nós e deixou que nós soubéssemos, isso faz parte da fé cristã. Tá? Então, o mistério como uma expressão de finitude, tudo bem. Mas o mistério como uma forma de se livrar da responsabilidade por nossas crenças é algo totalmente diferente. Tá? Então, mistério como desconhecimento radical de Deus e de sua verdade revelada, isso não é cristão. Tá? Não é cristão. Aquilo que Deus deixou revelada, aquilo pertence a nós, aos nossos filhos. E nós cremos que isso é o quê? É a Bíblia. Revelação de Deus para nós, Sagradas Escrituras. Tá? Existem coisas que nós, de fato, na nossa insignificância e em nossa finitude mental, nós não vamos conseguir explicar, mas não quer dizer que tudo na fé cristã tem que ser entregue a mistério, porque de fato não é. E aí, por conta da verdade e conhecimento, para eles, a incerteza ela acaba sendo uma premissa da verdade. Olha o que Brian McLaren fala. Abandone qualquer caso que você possa ter com a certeza, a prova, o argumento, e substitua por diálogo, conversa, fascínio e busca. Tá? O Brian McLaren é um dos que defende o mantra de que Deus é grande demais para se entender e a verdade é misteriosa demais para que possa ser conhecida. E aí o pastor Kevin DeYoung e Ted Tucker escreveram um livro chamado Eu Não Quero um Pastor Bacana, em que ele destrincha um pouquinho sobre a igreja emergente. Uma coisa que ele trabalha nesse livro é que no conceito da igreja emergente existe uma concepção de jornada da fé. Vai dizer o seguinte, olha, nós não nos preocupamos se existe um lugar para onde nós vamos chegar, eternidade. Não preocupamos com isso. O importante é aquilo que nós estamos trilhando agora, o caminhar com Jesus. E aí, na perspectiva deles, a dúvida é estabelecida como essência da fé na jornada que nós fazemos aqui. Brian McLaren vai além ainda, diz o seguinte, olha, é irônico, quanto mais livre sou para duvidar de uma crença específica, mais livre me torno para me apegar àquela fé pessoal em Deus. Afinal de contas,
confiar em nossas crenças sobre Deus mais do que confiar em Deus, não é deixar de entender a questão? Então, os emergentes aqui, e seu apreço pela dúvida, principalmente o Brian McLaren, ele faz uma distinção entre confiar em Deus versus confiar na doutrina de Deus. Por quê? Porque para os emergentes, fé é um compromisso de confiança pessoal a despeito da incerteza de nosso conhecimento e da dúvida que todos nós experimentamos. Então, resumindo para eles, a dúvida é a boa amiga da fé. Tá? Então, para você ter uma fé vibrante, você tem que duvidar de tudo. Então, vamos lembrar um texto aqui? Só para você lembrar lá de Mateus 14, 31. Você lembra dessa passagem? Lembra dela? Então, antes de você abrir, olha só, outra citação aqui, de outro escritor, tá? Devemos nos livrar de nossos rijos arcabouços de certeza e descermos ao pequeno bote nossas certezas estabelecidas e nos unir a Jesus na caminhada pelas águas da incerteza e da vulnerabilidade. Vamos lá, Mateus 14, 31. Vamos ver se isso aí compactua com aquilo que Cristo nos ensina. Achou aí, Léo? Vem para nós então aí. Olha só, hein? Jesus manda Pedro sair do barco, andar sobre as águas. Ao sair do barco, ele começa a andar sobre as águas, mas aí Pedro vê o vento, teve medo, duvidou e fraquejou. Então, a dúvida aí foi amiga de Pedro? De jeito nenhum. Tá? Muito pelo contrário. A dúvida aí foi inimiga de Pedro. E Jesus, ele não aplaudiu Pedro por sua dificuldade em crer. Pelo contrário, ele repreendeu Pedro por sua dúvida, que acabou gerando o quê? Falta de fé. Então, é um conceito um pouco estranho, esse conceito defendido pela igreja emergente, no que diz respeito à incerteza como premissa daquilo que você pode conhecer. Relativismo e pluralismo é uma das marcas dessa igreja, como não se pode defender absolutos, lógico, tudo vai ser relativizado. Olha o que o Brian McLaren falou aí. Porque eu sou um cristão missional, evangélico, pós-protestante, liberal, conservador, místico, poético, bíblico, carismático, contemplativo, fundamentalista, calvinista, anabatista, anglicano, metodista, católico, verde, encarnacional, depressivo, mas esperançoso, emergente, não acabado. É um camaleão. Né? Lembra muito a música lá de um louco do passado aí, né, que dizia, eu queria ser essa metamorfose ambulante. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso a concepção do Brian McLaren. Tá? Então, essa ideia de relativização para eles, eles vão dizer o seguinte, olha, tudo na vida, até mesmo as escrituras, ela pode ter diversas interpretações, inclusive a Bíblia. Tá? Então, na concepção da igreja emergente, o importante não é ter uma verdade única, tá? Mas é você ter várias experiências. E é por isso que na igreja emergente, o que determina todas as coisas, a ênfase nessa igreja, é muito mais aquilo que você pode sentir, experimentar, do que aquilo que você pode abraçar como verdade absoluta. Existe aí um movimento, partindo da igreja emergente, que é o movimento sensível aos interessados. É uma perspectiva de que a igreja só pode pregar aquilo que é agradável de se ouvir. Então você relativiza tudo. Você acaba abrindo mão daquilo que a Bíblia fala que é verdade, simplesmente para que as pessoas que estão sentadas no ambiente criado para elas possam se sentir relaxadas e viver bem. Um amigo meu agora pela manhã de Brasília, me mandou uma foto, e aí ele me perguntando, o que está acontecendo com a igreja? Há 2 semanas atrás eu falei sobre a teologia do coaching aqui na igreja. É um novo segmento aí de teologia que está entrando no lugar da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade você manda em Deus, a teologia do coaching você ignora Deus porque você consegue fazer tudo. E ele me mandou uma foto de uma menina
andando por sobre uma igreja, igual a nossa aqui mais ou menos. Eles fizeram em cima do púlpito como se fosse um trampolim, uma ponte de um lugar para o outro. E o pastor dizia, olha, você consegue, você pode passar por essa ponte e quando você sai do outro lado, sua vida é transformada, porque você é capaz. E aí ela postou no seu Instagram o momento que ela estava em cima dessa pontezinha, como se fosse um equilibrista, e ela escrevendo, eu sou capaz. Eu sou capaz de mudar a minha vida. Eu sou capaz porque eu consegui passar. E detalhe, essa pontezinha tinha um monte de caco de vidro. E as pessoas comentando, é isso aí, você conseguiu passar, você é capaz e tal. Por quê? Porque o pastor dela, que é um coaching, disse que para ela aquela experiência era importante. Então, entenda que algumas igrejas não abraçam, não dizem que são emergentes, mas alguns conceitos começam a ser pincelados. Tá? Começam a vir dentro das igrejas e acaba gerando isso. Tá? Então, os emergentes, eles descartam a confissão de fé, mas ao mesmo tempo eles abraçam a experiência porque creem na pluralidade de interpretações e por aí vai. E aí, lógico, eles rejeitam a ortodoxia, tá? Eles não prezam por teologia específica na realidade. A própria natureza do movimento, tá? É contra ter algo assim, justamente porque não acreditam em verdade absoluta. Então, eles não declaram que eles não têm ortodoxia, não é isso, tá? Mas para eles, a ortodoxia deve ser algo muito mais amplo e muito mais flexível, de modo que ninguém possa ser excluído por causa da ortodoxia. Então, a igreja emergente ela é extremamente relativista. Ou seja, muitos seus líderes, eles sentem horror a dogmas e compromisso doutrinário. Um dos seus líderes, no seu site, no site da sua igreja, diz o seguinte, abraçar confissões de fé e credos é como se nós estivéssemos entrando pelo ralo água abaixo. Nós não queremos isso. Nós fugimos disso. Tá? Então, para muitos emergentes, como não há apenas uma resposta absoluta, né, para eles então há várias e por aí vai. Então eles vão acabar derrubando os muros que existem na teologia, e aí um conceito que o Kevin DeYoung mostra no seu livro, a perspectiva de que hoje eles querem repintar a teologia. É essa a ideia mesmo. Tá? Nós temos que olhar aquilo que foi ortodoxo e vamos repintar, vamos remodelar para que a sociedade pós-moderna possa degustar melhor aquilo que está sendo ensinado. E aí, as loucuras aí, tá? Questões como nascimento virginal de Cristo ou divindade, homossexualismo, fornicação como prática pecaminosa, existência do inferno, a crença no sacrifício vicário de Cristo como único meio de salvação para o homem e outras doutrinas defendidas pelo cristianismo ortodoxo são questionadas por alguns desses pastores, escritores e blogueiros emergentes. Outra coisa, olha o que o Rob Bell diz, só para você ter ideia de 2 exemplos. Tá? Em um dos seus livros, ele compara o nascimento virginal de Cristo com as lendas mitológicas de sua época e diz que o cristianismo não perderia muito se José fosse o pai biológico de Jesus. Tá? Então, ele não nega abertamente o nascimento virginal de Cristo, mas levanta dúvidas sobre a questão e reduz sua importância teológica. Quer dizer, olha, não importa saber se Jesus nasceu de José, não, é independente isso. Então, se foi, se não foi para ele, não tem muita importância. Mas aí nós temos que lembrar, se nós fôssemos acreditar, né, naquilo que ele está dizendo, que José é o pai biológico de Jesus, nós teríamos que rasgar alguns textos da Bíblia. Você teria que entender que quando a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado, nós deveríamos rasgar texto onde fala que ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Então alguns textos teriam que ser rasgados. Ele desconsidera isso. Desconsidera por quê? Porque não é importante ter proposições teológicas. O importante é sentir, é ter Jesus. Olha o Brian McLaren, prega que o inferno não existe e que devemos decretar uma moratória teológica de pelo menos 5 anos antes de definir se o homossexualismo é realmente pecado. A igreja que ele dirige é uma igreja que já apoia a causa homossexual nos Estados Unidos. Se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, ele fez o casamento do próprio filho homossexual. Tá? Então, na perspectiva dele, ele diz o seguinte, olha, nós não temos como afirmar que o homossexualismo é pecado. Vamos fazer o seguinte, então, durante 5 anos, nós não vamos falar nada sobre isso. Vamos estudar o caso, vamos conversar, e depois de 5 anos, se não chegarmos a uma conclusão, a gente dá mais uma moratória de mais 5 anos para não falar nada sobre o caso.
Mas nós sabemos que, biblicamente, é pecado. E a igreja, ela tem e ela deve se posicionar contra isso. Tá? Caminhando para o fim, vamos lá? Há uma junção de ortodoxia e ortopraxia. Tá? Nós, cristãos históricos, defendemos a importância da ortodoxia, que é a crença correta, e da ortopraxia, que é a vida correta a partir daquilo que você crê. Então, a igreja emergente, o que ela faz é tentar juntar as duas coisas. Só que acontece um problema. Quando ela funde as duas coisas, ela vai dizer que a ortodoxia ela é equivalente ou ela equivale à vida correta. E a crença correta flui de uma vida correta, em vez de acontecer o oposto. Tá? Então, eles afirmam que a única coisa que a igreja precisa é de Jesus e não de formulações doutrinárias. E aí, olha só, Rob Bell, o poder do evangelho é o resultado de uma pessoa, Jesus Cristo, não de uma mensagem. O evangelho é um evento a ser proclamado, não uma doutrina a ser preservada. Meio estranho, né? Então, na perspectiva deles, pregam que a ortodoxia em si é uma prática, tá? Porque na concepção deles a ética vem em primeiro lugar, depois a doutrina, e a partir disso o testemunho flui. Então, Rob Bell ele chega a colocar a ortodoxia abaixo da ortopraxia. E aí ele afirma dizendo o seguinte, olha, quem crê no nascimento virginal de Jesus, crer no nascimento virginal de Jesus não é mais importante do que viver com Jesus. Ou seja, o que você crê a respeito de Cristo não é tão importante. O importante é que você viva com Ele. Mas a grande pergunta é, e se eu creio de forma errada? Se eu creio de forma errada? Será que o meu caminhar com Cristo vai ser correto? Na concepção deles, o importante é você caminhar com Jesus. Aquilo que você entende, aquilo que você aprende sobre Cristo, isso aí não é tão importante assim, tá? Eu fiz um contraste aqui, daquilo que é mais importante, para a gente partir já para o finalzinho, terminando a aula, entre uma igreja ortodoxa e uma igreja emergente. Só para você ter vamos dizer assim, uma foto na cabeça. A igreja ortodoxa, ela tem uma identidade denominacional, tá? É presbiteriana, é batista, Assembleia de Deus, tá? E por aí vai. Já a igreja emergente, sem identidade. Lembra lá da definição do Brian McLaren? É tudo, ele é calvinista, anabatista, fundamentalista, arminiano e por aí vai. Tá? Então, é uma igreja que não se preocupa em ter identidade. Tá? A igreja ortodoxa, a ênfase está na palavra. Tá? Aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado. Nas igrejas emergentes, relacionamento. Ou seja, é muito mais importante você pertencer do que você acreditar. Então, o fato de você caminhar com Jesus, estar com Jesus é mais importante do que aquilo que você acredita a respeito de Jesus Cristo. Na igreja ortodoxa há um sistema doutrinário definido. Nas igrejas emergentes não possui sistema doutrinário qualquer. Tá? Na igreja ortodoxa há zelo pela tradição. Na igreja emergente vai dizer que tudo o que nós conhecemos como tradição de igreja tem que ser rasgado, porque não presta, não é bom. Então é um protesto contra isso. A igreja ortodoxa é restritivista. Nós entendemos que a salvação ela é restrita àqueles que de fato conhecem a Cristo, ouvem sobre Cristo e confessam a Cristo como o único e suficiente Salvador. É o exclusivismo. Já a igreja emergente ela é aquilo que nós chamamos de inclusivista ou universalista, ou seja, no final Hitler vai para o céu, no final Fidel Castro vai para o céu e por aí vai. Tá? Então, na perspectiva deles, não importa. O homem pode ter sido ateu, o assassino que foi, viveu uma vida totalmente torta, morreu blasfemando contra Deus, mas no final ele vai ser salvo. Porque o amor, ele sempre vence. Igreja ortodoxa, conservadorismo teológico. Tá? Igreja emergente, liberalismo teológico. E as igrejas ortodoxas, o culto teocêntrico. E a igreja emergente, o culto antropocêntrico. O culto é centrado no homem. Tudo que é feito para que o homem possa, então, se sentir bem. Ok? Eu trago duas aplicações para que nós possamos, então, terminar. Alguma dúvida, irmãos, quanto a isso? Não temos, né? Então, sigamos. Vamos lá. Primeiro, desenvolver uma ortodoxia humilde. Tá? Isso é importante. É importante a gente entender que ortodoxia, e é um termo que eles usam muito, de forma equivocada, ortodoxia refere-se a ter crenças certas, tá? E que envolve a afirmação das verdades históricas da fé cristã. Ou seja, acreditar no que a igreja, desde a igreja primitiva, sempre acreditou e sempre
confessou. Então, quando eu falo sobre desenvolver uma ortodoxia humilde, é que nós possamos continuar seguindo o rio histórico, tá? Com a comunhão dos santos e confessar o que a igreja sempre confessou. Mas, ao mesmo tempo, também, a questão da humildade. Tem a ver com a visão correta da grandeza de Deus e da forma que nós nos enxergamos dentro dessa realidade. Então, significa submeter-se à palavra de Deus e aos seus caminhos. Tá? Não é simplesmente você acreditar no que a Bíblia diz, mas como disse o Germán na primeira aula aqui da Escola Dominical do ano, mas é se apropriar disso e viver isso. Tá? Teologia determina comportamento. Aquilo que você crê determina a forma que você vive. Então, ortodoxia humilde diz muito respeito a isso. Nós acreditamos de forma correta e nós nos submetemos àquilo que nós acreditamos e vivemos de forma correta. Dos grandes problemas dos desigrejados e uma forma de protesto da igreja emergente é porque muitas vezes aqueles que têm a crença correta não vivem de forma correta. Então, o apelo que eu faço para você diante de um mundo pós-moderno é que você creia de forma correta. Você que crê de forma correta, que você assim o viva. Tá? Então, ortodoxia humilde é justamente entender que a ortodoxia ela desce para o nosso coração. Ela mexe com a nossa vida. Ela transforma a nossa realidade de vida. Tá? Tem um sermão do Paul Washer que ele conta um relato engraçado. Ele fala, olha, se alguém chegasse na igreja e falasse assim, eu acabei de ser atropelado por um caminhão. O caminhão passou por cima de mim. E você olhasse a pessoa com o corpo inteiro, você iria acreditar? Eu falo assim, de jeito nenhum. Um caminhão passar por cima de um homem ia mudar esse homem completamente. E aí, hoje, então, diz o seguinte, será que Cristo não é mais impactante que um caminhão? Porque tem pessoas que dizem, eu confesso a Cristo, eu creio em Cristo, mas a sua vida não é tão transformada assim. Então, movimentos como Igreja Emergente, movimentos como Desigrejados, surgem porque aqueles que abraçam crenças corretas não vivem de acordo com aquilo que confessam. Então, nós podemos sim desenvolver essa ortodoxia na nossa vida. Segundo, desenvolver um confessionalismo contextualizado. Tá? Irmãos, nós somos confessionais. Então, temos o Evangelho, fez uma arte bem interessante sobre isso. Uma igreja que tem credos e confissões de fé e uma igreja que não tem. Então, nós que temos símbolos de fé, nós temos credos, nós entendemos que, como diz aí na figura, né, a interpretação bíblica que atesta os erros e acertos ao longo da história. Tá? E a igreja que não tem, interpretação bíblica que negligencia a história. Então, os documentos históricos, como credos e confissões de fé, jamais tomam o lugar das escrituras, mas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. Se você conversar com... Eu tenho alguns amigos que são da Assembleia de Deus, e quando você conversa com eles sobre alguns assuntos, e você fala, olha, os nossos símbolos de fé ensinam sobre isso. Eles dizem, uau! Como eu queria isso na minha igreja. Por quê? Porque as igrejas, mesmo tendo a mesma placa denominacional, elas falam diferente, porque elas creem diferente. Então, eu estou falando para você porque eu vim da Assembleia de Deus. Até meus 20 anos eu fui da Assembleia de Deus. Então, eu falo para você que não tinha nada definido. Eu ia numa igreja, pregava-se uma coisa, ia em outra, pregava outra. Igrejas confessionais, elas são importantes por isso. Porque onde quer que você vá, se é uma igreja confessional, você sabe que há uma interpretação bíblica coerente daquilo que é ensinado. Então, eu quero dizer para você que nós somos confessionais. Tá? E aí, contextualização, ela também se torna importante. Por quê? Porque a grande palavra que é usada pelos emergentes é isso. Tá? Dizendo o seguinte, olha, nós temos que contextualizar, mas nós temos que ser confessionais que sabem contextualizar a palavra de Deus. E aí, por confessional, eu quero dizer que devemos afirmar e confessar ensinamentos históricos, bíblicos, recuperados, por exemplo, pela Reforma. Por confessional, eu quero dizer
criar muros em torno daquilo que nós cremos, isto é, dizer as coisas certas e fazer as coisas certas a partir daquilo que nós cremos, tá? E aí, confessionalismo contextualizado, para mim quer dizer isso. Adaptar a comunicação do evangelho sem alterar o seu conteúdo, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui antes de terminar. Forma determina o conteúdo ou o conteúdo determina a forma? Apresentação do evangelho. Apresentação da nossa confessionalidade. O que é que determina o quê? Irmãos, a forma não pode ser mais importante que o conteúdo. Porque é o conteúdo que dirige todas as coisas. E aí então, entenda que nesta tentativa de contextualizar o evangelho, mesmo algo não alterando o conteúdo, tá? Mesmo que algo não altere o conteúdo, mas a forma de falar, se for mais alto que o conteúdo, existe alguma coisa errada. A semana passada, se não me engano, alguns irmãos postaram, se não me engano foi o pastor Renato Vargens, que escreveu um artigo sobre blocos de carnaval gospel, uma coisa assim. Qual que era a perspectiva desses homens? Nós vamos para o carnaval, passar por Caí, e nós vamos desfilar uma escola de samba, não é isso, mas estou inventando aqui, estou dando vamos dizer assim, uma romanceada no assunto, mas mais ou menos isso. Nós vamos para a rua, nós vamos, por que não, fazer abadás, nós vamos atrás do trio elétrico, no carnaval, nós vamos usar isso para pregar o evangelho. Meu irmão, para mim, nesse conceito, a forma, ela fala muito mais alto que o conteúdo. A ênfase não está no conteúdo, a ênfase está em como é feito. Então, sempre que alguém lhe apresentar o evangelho, dizendo, olha, estou contextualizando, mas a contextualização for mais forte, falar mais alto do que o conteúdo, alguma coisa está errada. Tá? Então, eu termino com uma frase de um teólogo, um escritor americano, que diz que os escritores emergentes podem diagnosticar corretamente as sensibilidades pós-modernas, mas suas prescrições tendem a se conformar e não a transformar. Brilhante. Tá? A definição dele é brilhante. Os pós-modernos emergentes, eles enxergam as sensibilidades que muitas vezes nós, igrejas mais tradicionais, não conseguimos enxergar. Algumas passam desapercebidas, eles enxergaram isso. Só que a diferença é que, ao passar um remédio, eles não passam um remédio que cura, mas um remédio que simplesmente diz, vai para casa, continue vivendo o seu pecado e vamos ser amigos. Que Deus nos ajude, queridos, a ser uma igreja vibrante, uma igreja que consegue pregar o evangelho, enxergando as necessidades da cultura que está à nossa volta, mas de forma alguma se adaptando às mudanças culturais que estão levantando a nossa volta. Vamos orar? Tem alguma pergunta? Se não temos, vamos para casa, vamos almoçar. Oremos. Deus, nós te agradecemos pela nossa igreja, louvamos ao Senhor, porque essa igreja, ao longo dos anos, por mais que tem sofrido, e sofre mesmo, Pai Santo, as igrejas sérias, comprometidas com o Evangelho, sofrem ataques da cultura, sofrem ataques do mundo. Nós o louvamos, porque, apesar de tudo isso, o Senhor tem guardado a tua igreja, tem guardado este povo. Louvamos ao Senhor pela nossa confessionalidade, louvamos ao Senhor porque nós cremos que a tua verdade, a tua palavra, não nos deixa viver em incerteza, pelo contrário, a tua palavra nos traz, Pai Santo, segurança. As tuas palavras, como nós cantamos nessa manhã, são promessas e nós nos apegamos firmemente nelas porque o Senhor as cumpre. E nós só sabemos dessas promessas porque o Senhor nos mostrou na tua palavra. Nós só temos conhecimento de todas elas porque o Senhor nos mostrou e nos revelou na tua palavra. Faça-nos, Pai Santo, amar a tua palavra. Faça-nos amar a tua igreja. Faça-nos amar o teu povo. Mas de forma alguma, Pai Santo, faça-nos fazer isso, desconsiderando aquilo que o Senhor nos deixou como verdade revelada aqui a tua palavra. Ajude-nos, Pai Santo, como igreja, a viver neste mundo pós-moderno, a não ser influenciado por ele, pelo contrário, que o Senhor nos dê a sensibilidade para enxergar as necessidades daqueles que estão à nossa volta e, ao mesmo tempo, apresentar o único remédio que pode se passar anos, pode se mudar culturas,
pode se mudar gerações, mas que jamais muda, que é a tua palavra. Tua palavra que salva, tua palavra que transforma, tua palavra que cura, tua palavra que renova, tua palavra que sustenta. É isso que nós nos apegamos. E é ao Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo que o Senhor continue sustentando a tua igreja, através da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.